Paulista, vitória sobre a Ponte Preta pelo placar de 3-0, sobre os reforços do Timão, vou falar muito sobre o pacotão de reforços. Hoje teve jogador apresentado, Corinthians se prepara para o jogo de quinta-feira contra o Bragantino, Red Bull Bragantino também pelo Campeonato Paulista. Já vai deixando o seu like, que é muito importante. Se você está gostando do vídeo, se você está gostando do canal, participe comigo, interaja comigo, que é sempre muito importante. Olha, é pacotão de reforços mesmo. Deixa eu primeiro falar, caiu o transfer ban, né? O Corinthians precisava de contratações, o técnico Dorival Júnior tem falado desde que ele foi contratado que o Corinthians precisava de pelo menos 4 reforços, e o Corinthians já contratou 3 reforços. 3 reforços. Um deles, e vem mais, hein? Não vai ficar só nesses 3 reforços. Devem ser contratados pelo menos mais 3, totalizando aí 6 reforços para a temporada, pelo menos para esse início de temporada do Campeonato Brasileiro. Bom, Corinthians anunciou hoje a contratação do zagueiro Daniel Paulista, zagueiro que estava no Beşiktaş da Turquia, rescindiu o contrato, tem 35 anos, o jogador é corintiano de nascimento. O irmão dele fez parte da Gaviões da Fiel, e ele chegou a se emocionar, chorou hoje na apresentação quando vestiu a camisa do Corinthians. Era um sonho dele desde criança jogar pelo Corinthians, e é um jogador muito experiente. Não só pela idade, mas também pelos clubes pelos quais ele passou, ele tem currículo, né? Passou pelo Arsenal da Inglaterra, passou pelo Atlético de Madrid, entre outras equipes, futebol da Turquia, enfim, acho que vai ser um jogador que vai ajudar demais o time do Corinthians, com condições até de ser o titular do time. Tudo bem, agora a zaga titular é formada pelo André Ramalho e pelo Gustavo Henrique, mas o Gabriel Paulista tem condições de ser titular. Contrato de 2 anos até o final de 2027. É um jogador que tem no currículo, isso é preocupante, muitas contusões. Mas ele diz que está bem fisicamente, diz que estava jogando lá no Beşiktaş antes de rescindir o contrato, estava treinando lá na Europa, é meio de temporada, diz que está bem fisicamente e pode jogar já pelo Corinthians se o técnico Dorival Júnior entender que ele tem que ser aproveitado já no jogo contra o Bragantino na quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Se o Dorival Júnior quiser, o Daniel Paulista diz que pode ser aproveitado. Muito bem, essa contratação já foi anunciada e o Corinthians deve anunciar nas próximas horas, talvez ainda hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, talvez o Corinthians já tenha anunciado a contratação do Matheus Pereira. Matheus Pereira, eu falei na live ontem, né? Quem é o Matheus Pereira? É o Pirulão, lembra do Pirulão? Jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. Revelado no próprio Corinthians. Em 2015, ele fez parte do time do Tite, né? Do time profissional. Chegou a fazer parte do elenco profissional com o Tite. Mas ele disputou a Copa São Paulo no mesmo time que tinha o Pedrinho que também jogou no Atlético, né? O meia Pedrinho, e também o time que tinha o Claudinho, atacante Claudinho. É da mesma geração o Matheus Pereira, o Pirulão. Foi muito cedo para o futebol da Europa, jogou no Empoli da Itália, jogou no time B da Juventus de Turim, no time B do Barcelona, jogou no Dijon da França, enfim, é um jogador bem rodado, bem experiente, jogou no Paraná Clube também, voltou para o futebol brasileiro, jogou no Fortaleza, e ele pode jogar em várias posições. Ele pode jogar como camisa 10, no lugar do Bidon, no lugar do Garro, pode jogar também como no lugar do Maicon, né? E possivelmente ele foi contratado para jogar no lugar do Maicon, porque ele joga também de segundo volante e é também canhoto. Pode jogar pela ponta direita, pode jogar pela ponta esquerda, enfim, é um jogador polivalente que pode jogar em várias posições. Vem emprestado pelo Fortaleza até o final do ano
e também vem de graça, né? Assim como o Daniel Paulista estava livre no mercado, o Matheus Pereira também vem de graça. O Corinthians vai pagar somente os salários do Matheus Pereira e assim será o perfil de contratações do Corinthians para essa temporada. E aí, uma novidade é o seguinte, o Corinthians, ele, além do Gabriel Paulista e do Matheus Pereira, o Corinthians está contratando o lateral direito que estava no Peñarol do Uruguai. Jogador que também rescindiu o contrato, está livre no mercado. Jogador de apenas 23 anos é o Pedro Milans. Eu confesso que eu não conheço esse jogador, mas era a prioridade do Corinthians em contratar um lateral direito para ser o reserva do Mateuzinho. E ele deve assinar 4 anos de contrato com o Corinthians. Em 2025, ele disputou 42 jogos pelo Peñarol e ele tem passagens pelas seleções de base do Uruguai. Então é outro jogador que vem sem custo para o Corinthians, porque também está livre no mercado. Bom, agora o Corinthians vai tentar a contratação de um volante, e o nome do Alan do Flamengo ainda é o nome que mais interessa, embora o Flamengo está querendo vender o Alan e tal, e o Corinthians não tem dinheiro para comprar, o Corinthians quer o jogador por empréstimo. Se não der para contratar o Alan, o Corinthians vai buscar um outro camisa 5. E também o Corinthians deve contratar dois atacantes. 2 atacantes que joguem pelas pontas, jogadores de velocidade. O Dorival Júnior, ele acha que o time tem carências no elenco em relação a jogadores de velocidade. Tem o Dieguinho, que foi utilizado ontem no segundo tempo, tem o Vitinho, que joga por dentro também, joga pela ponta, joga por dentro também. O Dorival Júnior quer jogadores de velocidade. Então o Corinthians está no mercado para fazer essas contratações. Deve, então, no pacote total, contratar pelo menos 6 jogadores o Corinthians, mas ele já tem, está mapeando o mercado, já está acelerando o processo de contratações, já fez 3 contratações e deve fazer mais 3. E tem um jogador que pode sair do Corinthians, que é o informação da Monique Vilela, que é repórter lá de Curitiba. Ela trouxe a informação de que o Atlético Paranaense tem interesse na contratação do Kaká. Lembrando que o Kaká já jogou no Atlético Paranaense. O Kaká tá meio escanteado no Corinthians, né? O Corinthians também deve negociar o Félix Torres. O Félix Torres para o Atlético Paranaense. O Félix Torres deve ir para o Internacional, né? E o Kaká pode ir para o Atlético Paranaense. Mas depende aí das negociações. Vamos ver como é que será a proposta do Atlético Paranaense. As negociações ainda estão apenas no início. Lembrando que o Corinthians ainda deve um dinheiro para o Atlético Paranaense em relação à contratação do Alex Santana. Numa dessa, pode haver um acordo de perdão da dívida e pela negociação do Kaká. Aí eu não sei se o Corinthians contrataria outro zagueiro, no caso de negociar o Kaká, né? Porque o Corinthians tem o Daniel Paulista, o que foi contratado agora, o André Ramalho, o Gustavo Henrique, o João Pedro Tchoca. Normalmente o time trabalha com 5 zagueiros, né? Normalmente 5 zagueiros. Se sair o Félix Torres, e deve sair, e sair também o Kaká, provavelmente haverá necessidade do Corinthians contratar mais um zagueiro, mas vamos aguardar os acontecimentos. Como eu disse, Corinthians joga quinta-feira contra o Bragantino em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino. Segundo jogo do Campeonato Paulista, Corinthians que estreou bem na competição, ganhando pelo placar de 3-0. E no final de semana, no domingo, já tem o clássico contra o São Paulo, também pelo Campeonato Paulista. Não tem refresco no Campeonato Paulista, é um jogo complicado atrás do outro, e o Dorival já disse que vai revezar os jogadores, provavelmente deve colocar um time com mais reservas na partida contra o Bragantino, talvez o Ranieri volte, é possível também que o Yuri Alberto volte nesse jogo contra o Bragantino na quinta-feira, e aí para ter um time mais completo, mais titular no jogo de domingo contra o São Paulo. O Memphis continua de fora, né? Ainda está fazendo um trabalho de fisioterapia.
O Martínez continua lá na Venezuela, porque novela esse negócio para tirar o passaporte, ainda não voltou. O Garro tá machucado, né? Contusão no punho, fez uma cirurgia, tá trabalhando separado, só deve voltar no dia 1º de fevereiro contra o Flamengo pela Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil. Deixa o seu comentário aqui no canal do Cereto, deixa o comentário, vai comentando, deixa o comentário, o que, é que você acha desse pacotão de reforços do Corinthians. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like, faça parte do clube de membros. É importante você deixar o seu like, hein, porque ajuda demais o canal, e faça parte do clube de membros do canal do Cereto. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!